Carlos Freire, né? Ali foi o primeiro banco instalado aqui, né? Em 1956 ainda. Não passava de um quadrículo assim, com alguns funcionários. Tem até uma foto aí naquele vídeo que eu mandei dos funcionários do Bané. Então, o governo ele começa a perceber a qualidade da terra de Irecê em 1940, mas só vem fazer as primeiras iniciativas em 1960 e depois em 1970 com força. E tem um relato, por exemplo, de um cara chamado Donald Bison. Ele era um professor da Universidade dos Estados Unidos, e ele passou por aqui 2 vezes. Ele veio em 1950 e 1954. Em 1950 ele veio fazer um estudo do Vale de São Francisco e veio até aqui em Recife. Então ele descreve, por exemplo, que em 1950 ele tinha uma usina de energia, funcionava a lenha, um motor que funcionava a lenha. E o que ele achou de mais moderno por aqui foi um refrigerador a gás. Em alguns lugares, em Central tinha um, aqui tinha um, e num lugar chamado Sertão Novo, que até hoje eu não identifiquei qual é, parece que era um pouco, tinha um também, e você podia beber uma bebida gelada nesses lugares. Mas esperava-se que viesse um motor mais moderno para Irecê por volta na década de 50 ainda, mas o motor era a lenha ainda para gerar energia. Deve ser aqueles bem antigos que fumaçavam pra caramba, né? E tem um lugar aqui chamado Casa da Luz, que eu também não identifiquei onde é que fica ainda a Casa da Luz, mas está na foto aí, uma das fotos que eu mandei. Então era um contexto muito assim, muito comunidade mesmo. Ao centro, na verdade, o centro, a cidade, viver na cidade, não se diferenciava muito de viver numa roça. Aí, a cidade, a função principal da cidade era mais a questão da feira. A feira que dá o coração da cidade, trazia as pessoas. Há um documento de 1960 e alguma coisa, falando sobre a mudança da feira de Irecê para Lapão, que era a vila, né, de Irecê. E aí o que acontece? Um representante político, ele questiona por que Irecê ia se manter como cidade se a feira foi para Lapão. Qual era o sentido de Irecê continuar sendo cidade, se ninguém mais vinha para cá? Então tinha que ter, faz uma defesa enfática do retorno da feira para cá, para poder a cidade voltar a estudar, porque a cidade ficou abandonada, como ele usa o termo abandonada às moscas, né? Então a ideia era trazer a vila, e ele, pelo que eu entendi, ele mobilizou as representações políticas da época e tal. Ela teve uma situação também, a questão da rádio, né? Que Lapão, Eurico estava montando uma rádio, e antes da rádio daqui, né? Então Irecê ainda não tinha rádio, e Eurico estava montando a rádio em Lapão, estava já com todo esse processo, só que aí foi assassinado. Ele foi assassinado. Essa história não é velha, não. Década de 60, não estou lembrado aqui aí o tempo do documento, mas foi entre 60 e 70. E aí é como se fosse um requerimento, né? O documento é como se fosse um requerimento. E aí depois isso virou pauta na Câmara de Vereadores também, debatido. Que tinha vereadores de Lapão, né? Que aí virou uma guerra, não vai tirar a feira daqui, o outro querendo trazer a feira de volta. E isso quer dizer o quê? Que a cidade era tão pequena que se perdesse a feira, ela não conseguia dinamizar quase nada, né? E o medo de Lapão, tipo assim, a referência é mudar para Lapão. A vila cresceu e a cidade diminuiu. Então isso criava um problema, né? Aí. Então o contexto da década de 60 é mais ou menos isso. Aí em 1970, o Brasil, já no período da ditadura militar, o governo ele começa a criar ele cria não sei se você já ouviu falar, mas tem um Plano Nacional de Desenvolvimento. Foram 4 planos. E esses planos, eles são mega documentos que eles planejam assim, reestruturar toda a economia do país. Só que essa economia, no sentido da agricultura, ia ser reestruturada da seguinte forma. O que o município produz, toda a estrutura urbana ia ser organizada em torno disso. No nosso caso, por exemplo, produzia feijão e milho, então toda a organização urbana, as mudanças que fosse fazer na cidade, aí tem um documento à parte só para as mudanças urbanas, elas estavam em sintonia com esse tipo de produção. Então não é diferente de hoje, por exemplo, você cria um equipamento público para o benefício social. Ninguém falava do benefício social. A questão é o seguinte, vai produzir feijão, feijão precisa de quê? Trator e caminhão.
Então, um trator e um caminhão precisa de quê? De uma via larga para abrir. Vamos abrir a avenida. Então, a Santos Lopes, ela vem organizada com esse sentido de trazer os caminhões para cá. Né? E aí, começam as iniciativas de mudança urbana. Só que para fazer isso aí, os caras fizeram um estudo da estrutura da cidade. Aí, eu queria que vocês olhassem a segunda foto aí. Eu acho que vale a pena até um pouco ler, né? Não sei se vocês conseguem ler aí. Essa página Você colocou agora aí, Alex? eu coloquei. Só tem uma foto aqui, Tem uns textos aí, tem uns 147, textos. Tem uns textos aí. Eu vou acompanhar aqui, é 147 Você dá uma olhada. e a 148 aqui, é rapidinho, certo? Vou começar aqui de acordo com o segundo plano nacional, beleza? De acordo com o segundo plano nacional, as cidades deveriam ser alteradas conforme o seu papel dentro do planejamento do polo econômico que se encontra. Os recursos e propostas para essa mudança foram incluídos no Polo Nordeste, que foi um grande programa. O Plano Nacional de Desenvolvimento era para todo o Brasil. Aí ele criou o Polo Sudeste, Polo Centro-Oeste e o Polo Nordeste, que era um programa específico para cá. E a sua aplicação no sertão norte diamantino, que no caso se refere ao nosso território, foi precedida de diagnósticos sobre a estrutura pública e administrativa dos municípios. Os resultados desses diagnósticos, porém, não foram nada animadores para os órgãos oficiais. Segundo a Fundação de Planejamento da Bahia, em documento datado de 1974, nos municípios Morro Chapéu, Gentil do Ouro, Irecê, Vipeba, Canarana, Barra do Mendes, Cafarnaum, Souto Soares, Ibitá, Jussara, Central, Ibaí e Presidente Dutra, as instituições públicas não dispunham de documentos básicos, como os registros e legislações, as secretarias de governo não possuíam competências claras, a ocupação do espaço urbano não dispunha de normas, a contratação e gestão de funcionários era feita por regulamentos ultrapassados, o setor tributário atuava de forma ilegal ou antiquada, havia tesourarias informais, o poder estava concentrado nas mãos do executivo, não havia licitações, nem arquivos ou inventários patrimoniais. Os governos locais tinham extensas dívidas com o INPS, né, que equivale hoje ao INSS, né? Sim. Os prefeitos desconheciam as disponibilidades financeiras e orçamentárias públicas para os serviços e projetos municipais, além de não existir sequer formalmente estruturado um partido oposicionista. A tudo isso acrescentou-se as péssimas condições de abastecimento de água, de limpeza pública e a insuficiência do serviço médico sanitário. Analisando especificamente a cidade de Irecê, os órgãos de urbanização a definiram como portadora de um traçado reticulado e desordenado, marcado pela presença de comércio nas ruas e atuação de algumas empresas em plena via pública, pela presença de casas, aqui que eu falei, do tipo B, feitas de adobe sem revestimento, então aqui é uma casa tipo B, a casa da população mais pobre, casa pelada, ocupando 75,8% da malha urbana e pelas carências de normas urbanísticas que disciplinassem o habitat urbano. Esse cenário causava, aos olhos dos oficiais, transtornos para o trânsito. Está vendo que é o trânsito que está sendo afetado aí, né? Além de outros relativos à estética da cidade, higiene e saúde da população. Aí eu estou na página 141, olha aí, na próxima foto. É rapidinho. Aí a resposta, né, diante desse quadro aí. Em resposta ao drástico quadro, foi elaborada uma série de proposituras a serem efetivadas nos anos subsequentes. Para Irecê, os órgãos oficiais previam os seguintes projetos: a Feira Livre, que ocupava onde hoje é a Igreja Católica, naquelas intermediações, né? Até uma casa, isso, por ali. Acusada de gerar congestionamentos e detritos, deveria ser retirada do centro da cidade, remanejada para local com 7.900 metros quadrados. Você sabe que essa coisa de metro quadrado, na cabeça do nosso sertanejo, isso não existe. Nosso avô não media nada em metro quadrado. Era em braça, ou tarefa. Então, só o fato de trazer uma metragem exata, você já vê um contraste com a cultura da população, né? Pavimentado, devendo ser composta a partir de então por barracas desmontáveis, divididas por tipos de produtos, organizadas em filas distanciadas por uma via de circulação arborizada de 3 metros de largura. Arborizada, então, tá vendo? Planejado, coisa só ideal. Coisa de cinema. A prática de abate de animais deveria concentrar-se em local único, de 1.500 metros afastado da zona urbana, como forma de promover o controle sanitário do gado abatido e
facilitar a cobrança de impostos. Loteamento Era um Félix. problema, era um problema essa coisa dos impostos, porque todo mundo matava seu porco, vendia onde bem quisesse, não tinha como cobrar imposto, né? Tem um documento interessante de um povoado de Gameleira, que eu acho que é Gameleira de João Dourado. Um cara acusando um fiscal, que é de lá, de ser conivente e pegar os impostos para ele, para não ser conivente com a venda ilegal de animais. E chamando a necessidade de contratar novos, que ele chama de fiscais, né? Coletores de impostos. Complementando essas iniciativas, os órgãos de urbanização destacaram também a necessidade de abertura, aí é que vem essas vias, retificação, hierarquização e pavimentação de vias, construção de estacionamentos e criação de novas linhas de circulação para facilitar o trânsito. A implantação de um anel de contorno na cidade, coisa que só está sendo feita agora, né? E os de um Dourados terminal não fizeram por rodoviário. 40 anos. Não tinha terminal rodoviário. Além de praças, sinalizações, serviços de turismo, arborização, complexos policiais, quadra poliesportiva, asilo para idosos e até um parque zoobotânico. Parque zoobotânico. Essa nota aí, quem foi que escreveu? Eu não sabia o que era Aqui é o Instituto, quem traz essa ideia aqui é... Cadê? A origem. Não, Tá cadê? bem no tempo, né? É o Instituto de Urbanização da Bahia, alguma coisa Ah, assim. já é alguma coisa da Bahia. Companhia de Isso, é. Desenvolvimento Urbano e Articulação do Pronto, Hoje isso é o aí. Ibama, hoje é o Ibama. Aí você percebe que até era para ter até um jardim botânico. Irecê, anel viário. Né? Só que isso aqui é de 1974. Cabeça certo? fechada dos Dourados. E algumas propostas aqui, elas chegam a ter um caráter um pouco social. Mas você vê que o benefício maior é o trânsito. Era o trânsito. É beneficiar. Tirar a feira da rua, tirar o povo da rua, para poder o carro passar. Levar o que é uma feira no sertão. Você disciplinar uma feira no sertão para cobrar imposto da feira. Então havia essa preocupação do governo de manter essa cobrança. Aí, em resposta a isso tudo aqui, a Câmara de Vereadores, no mesmo ano, fez uma mega sessão, uma ata que tem umas 10 páginas, redefinindo claramente a função de cada funcionário lá dentro. Porque eles não sabiam, por exemplo, o cara é secretário de governo, mas ele não se diferenciava de tesoureiro. As coisas eram tudo misturadas, né? E aí o prefeito usava o dinheiro como bem queria, não havia prestação de contas. E aí eles fizeram uma ata atualizando, ó, você é o tesoureiro, aqui, tesoureiro, função essa. A secretária, essa. Fulano, tá. Então eles terminar. para poder atender esse negócio aqui, né? E olha que a situação de Irecê ainda é considerada a situação mais modesta. Né? Os outros municípios aqui não tinha arquivo, não tinha documento, não tinha nada, realmente. Aí a partir desse momento, o governo ele começa a elaborar uma série de relatórios, de estudos da urbanidade, daí é que vem a criação da rodoviária, porque Irecê já recebia uma quantidade enorme dos visitantes, de pessoas que vinham do norte, né? Os nortistas, que vinham por essa via aí de terra e entravam pela primeira, que é hoje a 1º de janeiro, né? Nesse mesmo ano, para facilitar, o governo asfalta 052, aí facilitou pra caramba, porque os caminhões atolavam na 052 com a carga de feijão, no período aí, anos que eram muito chuvosos, você podia produzir aqui e o caminhão perder a safra na estrada, porque chovia e o caminhão atolava, passava dia. Então, esse pessoal do norte, como diz, né? Todo mundo, alguém aqui tem parentesco com paraibano, pernambucano. Essa galera, ela fez assim a cidade bombar. E aí para você entender melhor a vida deles, eu indico esse trabalho de Marilva, a professora Marilva, que é um trabalho exemplar sobre os paraibanos, né? A chegada dos paraibanos. E ela tem trechos muito interessantes que ela consegue falar do sentimento de quem chegava. Qual o sentimento de quem abandona a sua terra? Como é que Irecê era visto na Paraíba, por exemplo, uma espécie de terra... Não é o Dourado. Não é o Dourado. O feijão era como se fosse uma espécie de maná, né? Você vinha aqui, a terra prometida onde você conseguia. E de fato essa galera conseguia terra, conseguia trabalhar, ter emprego, muita gente, por aí vai. Aqui ele... Prosperou muito.
Então, 1970 é um divisor de águas por conta desses projetos federais. E aí é importante lembrar que nessa época nós estávamos sob o governo militar. E o governo militar ele tinha um perfil muito autoritário, né? Ele criava a proposta lá e implantava aqui de qualquer forma. Então essas casas tipo B, elas foram removidas. Então nós estamos num lugar aqui, isso aqui era casa tipo B, como ele chama, né? De adobe sem revestimento, né? A primeira rodoviária foi bem aqui, ó. A rodoviária. E a primeira uma parede. Segunda categoria, casa tipo B, não tem estrutura. Casa sem amarração. Naquela 79 era na esquina. na esquina lá, ó. 79 A rodoviária era ali, era? Não era aqui não? Era assim, era um lugar de chegada. Sim, sim. A rodoviária. Eu lembro da rodoviária, 79, quando eu gente. cheguei aqui, Era era um um lugar de chegada, vamos dizer assim. Eu Né? cheguei de São Paulo. era uma rodoviária, era um 1979 eu passei nessa rodoviária. Um lugar, né? Era um ponto de apoio, vamos dizer assim. Né? Enfim. As memórias. Aí aqui é engraçado que eles começam a produzir a partir desse período até normas para disciplinar o uso do solo urbano. E eu dei risada, eu falei a Renata que nessas normas, que é do mesmo período da mesma década, eles estabeleceram até a espessura do piso das casas. Para você fazer uma casa, você tinha que levar um fiscal e o fiscal vai dizer se a altura da casa, se a largura do piso, senão você pagava uma multa. Né? Claro que nada disso foi implantado, é só uma ideia de organização, normas urbanas, né? Mas a população sempre usou os espaços urbanos de formas alternativas aí. Então, a partir desse momento, Irecê começa a mudar. Aí vem essa instituição, vem o outro banco, o Bradesco depois. E aqui foi o foco, né? Porque todo mundo vinha do O território. Bradesco era ali perto do Banco Nordeste. O Banco Nordeste. Naquela rua ali. Aí a galera vem buscar, todo o território vem buscar aqui. Aí começa a chegar várias instituições. Por exemplo, é nessa época que ele instala a ISAGRE, né? A ISAGRE que era uma escola para formar técnicos para atender essa mudança. E as safras foram aumentando cada vez mais. Só que aqui nossa região, ela teve uma característica. Ela subia, a safra subia e o governo investia mais dinheiro, né? Só que, de repente, você vivia 2 anos de estiagem e ia embora dinheiro, Retorno embora safra, social, embora né, tudo. Cas? Então nós estávamos sempre recomeçando. E isso foi apontado pelo governo como o maior obstáculo para o desenvolvimento da agricultura daqui. Toda vez que você investia, produziu, acho que, por exemplo, em 70, acho que foi 74, teve uma boa safra. Até 75. Só que em 76 teve uma seca miserável, né? Começou. Inclusive tem jornais de feira de Santana, eu tive acesso a jornais de feira que registravam a presença de retirantes aqui, que saíram daqui, famílias, chegaram em feira a pé, fugindo daqui. Porque assim, você plantava, investia tudo que você tinha, né? E de repente aquilo ali quebrou, então você ficava falido realmente. A família ficava falida. Muita gente que veio para cá não conseguiu, faliu, depois foi embora de novo, né? Então, imagine você chegar em Feira de Santana com uma família a pé, foi recebida lá por um órgão chamado Serviço do Imigrante, que era da igreja evangélica. Quem estudou bem isso foi a professora Charlene, de São Gabriel. Ela tem um trabalho sobre o serviço de proteção ao imigrante lá em Feira. E os jornais deram conta. E aí virou uma confusão, porque os jornais tinham uma quantidade e o serviço de imigrantes que chegou bem menos, e aí virou aquela confusão. Mas enfim, eu acho que todo mundo já ouviu falar da seca de 76 aqui, né? Inclusive eu coloquei aí um documentário. Para São Paulo, né? As forças de serviço e tal. Eu coloquei o documentário, depois vocês assistem isso sobre a seca de 76. Aí foram 10 anos de seca, né? O quê? 3 anos. Quase 3 anos. Eles chamam de seca do 37, mas seca do 37 é de 1877. Mas a população aqui interpretou como uma nova seca do 37, né? Que foi 76, 77, 78. 78 é uma retomada, né? Mas o governo sempre lançava uma rodada nova de financiamento e era dinheiro pra caramba. Só que esse dinheiro, como nós não discutíamos meio ambiente, esse dinheiro era usado para quê? Você recebia um valor para desmatar, você recebia um valor para cercar, e é que esse arame farpado começa a chegar na nossa região. Na década de 60, década de 70, ele não era comum. Aí você vai, começou a gerar problema de grilagem, houve a criação na década de 80 de uma CPI,
para investigar os casos de grilagem aqui e de assassinato que teve na nossa região. Não sei se vocês conhecem um cara chamado, um cara na região de Jussara, ele ficou conhecido como Ailton Ruim, mas o nome dele era Ailton Moura, certo? E esse Ailton Moura era um especulador aí de Feira de Santana. O cara veio para cá, percebeu uma brecha nessa questão de liberar dinheiro, que era muito fácil, né? E aí ele chegou para cá e pegou, a ideia era, você fez um variante, que é aquela abertura na mata, você podia alegar que ali era seu, e você elaborava um documento. O que o cara fez? Ele pegou uma máquina esteira, aí pegou aqui do que é hoje o Cruel de Jussara, laçou até a beira do rio e trouxe aqui por Itaguaçu e fechou em Jussara de tudo. Uma propriedade gigantesca. Só que dentro dessa propriedade existiam poceiros, que eram pessoas que já cultivavam pequenos lotes de terra. Um caso ficou bem forte na memória lá do pessoal de Jussara, foi uma família de Mairi, que veio para cá, e essa família foi atacada por capangas, e eles foram, só que eles ficaram muito conhecidos, o pessoal de Jussara, tal, minha mãe conhecia eles, meus pais, e eles fugiram por dentro da caatinga durante a noite, chegaram em Jussara já bem cansados, bem esfarrapados, cortados, e a comunidade toda ajudou, reuniu para ajudar eles. Até os cachorros e as galinhas eles mataram, queimaram a propriedade, expulsaram mesmo e tal. E esse Ailton Moura, ele ficou conhecido por ser pistoleiro, né? Quem pegava a terra por ali, ele prova que ele morreu assassinado lá também, num bar, estava jogando sinuca, os caras chegaram e passaram fogo nele, né? E por conta dessa desavença. Então tem um relatório, tem uma CPI, falando sobre grilagem de terra nesse interior aqui, onde hoje é Pioneira, à beira de Centro-Sé, né? E também falando sobre a presença de grilagem em Central, que a terra passou a ter um valor, né? Depois desse investimento alto, a quantidade de máquinas aumentou muito, tratores. Nós chegamos a ser, no início da década de 80, Irecê era o local mais tratorizado, esse termo mesmo que eles usam, do interior da Bahia, né? Existia um trator para cada 10 agricultores, entende? De médio porte, pelo menos. Então isso era muita coisa, muito equipamento que chegava. Aí eles abrem aqui, criam a rodoviária, é daí que abre essas vias retas. Se vocês observarem, nossas cidades têm um padrão. Todas, quase todas, elas começam com essa avenida reta, né? Aí a malha urbana foi organizada para criar essa outra via, que era a Praça do Feijão, para descarrego dos caminhões, né? Aqui. Então, quem lembra aí, até em 90, a maioria dessas lojas aí eram, como é que chama aquele pessoal? Depósito, que compra grão. Chega armazéns. Essa praça tinha um mau cheiro de mamona. De tanto você, sabe? Então os caminhões saíam. Esse modelo de vias retas, por exemplo, Irecê tem, o Ibaí você entra por uma via reta, João Dourado você entra por uma via reta, América você entra por uma via reta, onde mais? Lapão, né? Tem aquela avenida Gabriel, né? Central, Chique, né? Jussara faz uma curva, mas depois pega uma via reta. Então esse modelo esse é um padrão da cidade. E esse modelo ele é baseado em Brasília, porque Brasília foi o modelo de cidade. A partir da criação de Brasília, todas as cidades tinham que se adequar mais ou menos àquele modelo que facilitasse a circulação. Então toda mudança urbana, ela foi criada para beneficiar o comércio. Não se falava em social, em direitos, essas coisas não. Quando o dinheiro aqui, depois da caatinga devastada, inclusive, quando o dinheiro acaba, e aí tem um problema que em 1983, 85, tem uma reunião na Câmara que eles chamam um representante do Banco do Brasil para ir lá dar explicações por que o Banco do Brasil não estava mais atendendo. Ele diz assim que o Banco do Brasil virou um balcão de vendas, que não atende mais a população. E aí o cara chega lá e ele diz assim com todas as letras, não dá mais para investir num lugar onde você não tem retorno. É isso que acontece, né? Foram em Brasília, fizeram reunião com o ministro da Educação, da Agricultura, não teve jeito. Aí a região começa a quebrar. Quebrar porque o nível de endividamento era extremo. Naquela época, o banco realmente tomava terras, entrava com processo, tomava terras. Os agricultores ficaram desesperados por conta do nível de falência, foi enorme. Muita gente deu calote no banco, não pagou. 70%, 80%. Os tratores começaram a ser vendidos, então se você pegar um gráfico, nitidamente você percebe que na década de 80 para 90 a quantidade de tratores decai.
coisa mais barata do mundo era você comprar trator aqui, porque não tinha mais função. Vivemos anos seguidos de seca, essa população começa a ir embora, e aí o governo, para poder controlar um pouco a pressão, que existia, que a pressão do território vinha todo para cá, ele pegou e encampou a bandeira da emancipação de Irecê, do fracionamento de Irecê. Entende? Então, você pega nos documentos e você vê nitidamente que é uma mudança de pauta. Como Irecê era o pito, né? O pito da panela a pressão era aqui, para todo o território. O que ele fez? Criou uma propaganda para emancipar João Dourado, Lapão, Gabriel. Quer dizer, agora todo mundo se vira, entendeu? E foi rapidamente, fizeram um processo e emancipou tudo. Municípios que nasceram sem estrutura nenhuma, porque era uma vila e da noite pro dia virou um município, né? Não tinha equipamento social, não tinha estrutura nenhuma, né? E isso diminuiu a pressão um pouco sobre os políticos daqui, já que quem era de João Dourado agora ia sobrar do Dourado. Não mais sai um pouco, mas a Irecê tirou o time de campo. Todas as mudanças que você vê, essas vias, aí a partir dessa crise é que você começa a criar os símbolos de memória. Como Irecê está deixando de ser a capital do feijão, aí você cria símbolos de memória para manter aquela ideia. Daí é que vem esse monumento aqui. Aquele, vocês lembram, mas tem uma capinadeira lá na Espinão, tinha Praça do Feijão, né? E aí a Estrada do Feijão, aí tudo isso vem numa estratégia da elite local de manter essa memória. E eu acho que essa memória ela ainda é mantida até hoje. Por exemplo, quem endossa bem essa memória são os irrigantes daqui. Os irrigantes, os grandes irrigantes, eles, para disfarçar um pouco a crítica, né, que tem sobre o sistema explorador que eles têm aqui, ele cria a ideia, eu já vi alguns discussantes nesse sentido, de que eles são os protagonistas de uma nova era do feijão, certo? De uma nova era do feijão, só que agora com verdura, tá entendendo? Assim, como se aquela era do feijão, ela fosse uma coisa exatamente benéfica. Porque houve um caso aqui, quem foi que citou? A professora Sinara, ela me citou uma coisa que eu não sabia. O número de suicídios entre 1980 e 1990 foi enorme. E tem a ver com o endividamento financeiro dos bancos. E eu acho que dá um estudo assim, porreta mesmo, né? E aí, enfim, a crise da década de 90 não precisa nem falar, né, gente? A década de 90, o que a gente tinha aqui? Nós vivemos duas secas pesadas, 93, 98. A inflação era de torar, né? 94 é o ano que entra o Plano Real, né? As famílias não produziam nada. Nessa época eu era uma criança, mas a gente trabalhava na roça. E era aquela coisa de você produzir mamona ali e entregar o primeiro atravessador que aparecia, né? Eu lembro que vindo da roça do meu pai, tinha um atravessador bem na entrada da cidade mesmo, a gente já deixava ali. Que era trabalho a semana toda, resultava no dinheiro da feira do sábado. Porque nós sempre vendemos muito barato, né? E esse sistema de vender barato a produção, ela é bem lógica do capital. Então, em 30 anos, nós deixamos aquela vida comunitária para passar uma vida capitalizada, mas com assalariamento, com toda essa devastação ambiental que a gente tem hoje. Nós vivemos num dos lugares mais devastados ambientalmente falando. E aí o Google ajuda a entender isso. Se você botar lá a região de Irecê, você vai ver que no meio da Bahia tem uma ferida assim, e aquela ferida somos nós, né? Somos nós, porque tudo foi devastado em troca da produção. Não adianta a gente pensar que o tempo do feijão nos deixou rico, pelo contrário, nos deixou pobre, né? Era um outro contexto, mas nós ficamos pobres ambientalmente e financeiramente também. Nenhum agricultor daqui chegou no início da década de 90 com recursos. Todo mundo faliu, como se fosse um garimpo. Todo mundo apostou tudo, perdeu tudo, né? Achou ouro. Vamos continuar, meu povo. Alguma pergunta, gente?